Boa noite! Boa noite a todos os irmãos e a todos aqueles que nos estão a ouvir. É sempre com grande alegria que nós podemos celebrar a Cristo Jesus. Então, se tu puderes aí em tua casa, que tu possas orar connosco e de seguida vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com a minha família a adorar-te. Obrigada por tudo e abençoa este louvor. Em nome de Jesus, amém. 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 A estrada se alargou, fiz os meus olhos fechar e o pecado então cercou o meu andar. Eu perdido vacilar em todo o meu caminhar e a Jesus para a luz, resgatou-me meu Jesus, não para nós, mas teu Senhor é o louvor. Só no sangue de Jesus há poder e salvação. Redimida agora estou, para o céu eu subirei e para sempre darei glória ao meu Rei. Das trevas para a luz, resgatou-me meu Jesus, não para nós, mas teu Senhor é o louvor. Das trevas para a luz, resgatou-me meu Jesus, não para nós, mas teu Senhor é o louvor. Das trevas para a luz, resgatou-me meu Jesus, não para nós, mas teu Senhor é o louvor. Glória a Deus. Amém? O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, ele nos diz que ele nos resgatou, Jesus Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós pertencemos a Cristo Jesus. E a música que nós cantamos diz que só no sangue de Jesus há poder e salvação. Então, em quem temos a redenção, somente pelo sangue de Jesus. Por isso, que nesta noite tu possas ter esta graça, possas ter esta gratidão no teu coração de saberes que Jesus te resgatou e te salvou. Há poder no nome de Jesus. Amém. Há poder no sangue de Jesus. Então que tu possas louvar e adorar ao Senhor, porque o louvor pertence a Cristo Jesus. Amém? Amém. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor. Há um só Senhor. Há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande em
majestade e amor há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande esplendor, poder, majestade e amor há um só Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios 8:6: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Então nós sabemos que há um só Deus, há um só Pai, há um só mediador entre Deus e os homens, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então que tu possas adorar na beleza da sua santidade. Por isso, declara mais uma vez esta música, que Ele é grande, grande em esplendor. Há um só Senhor e Rei, grande esplendor, poder, majestade e amor há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande esplendor, poder, majestade e amor há um só Senhor. Glória a Deus. Amém. Grandioso é o Senhor. A Bíblia diz que Ele está vestido de majestade e de esplendor. Então que tu possas sempre adorá-lo com todo o teu coração. Daqui de casa, recebe um beijinho, fica desde já com a palavra do Senhor, que eu sei que vai ser de grande bênção para todos nós. Até já! Boa noite, meus queridos irmãos. É com grande honra que mais uma vez eu posso trazer a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, para que nós possamos, a cada dia que passa, sermos mais instruídos e também termos mais intimidade com esse Deus que nos salvou. Eu hoje gostaria de falar de 1 Coríntios 1, aliás, continuar a falar sobre as cartas de Coríntio, desde o versículo 22 ao 25, mas eu gostaria também de ler o versículo 18 e nós iremos terminar no versículo 25. Mas antes de começarmos a ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada, Pai, pela sabedoria que Tu trazes à nossa vida. Obrigada, Senhor, porque quando nós procuramos saber mais de Ti, nós achamos, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu revelas-te através da Tua palavra, através, Senhor, do Teu Filho amado, Deus. Te agradeço, Pai, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és verdadeiro, Deus. Te agradeço, Senhor, porque libertaste-nos, Deus, do pecado, da injustiça, de nós sermos caídos nesta terra, Senhor, da nossa falta de esperança, Senhor, da nossa falta de força ou capacidade, Senhor. Tu, Senhor, colocaste o Teu Filho, Senhor, na frente de todas as coisas, Pai, para que nós pudéssemos realmente ter perdão, Senhor, e pudéssemos ter, Senhor, uma segunda chance, Pai. Te agradeço por cada um, Senhor, que está a assistir, que Tu possas levar a Tua palavra, Senhor, desde os ouvidos ao coração, para que haja um entendimento profundo daquilo que Tu és, Senhor, e para que ninguém, Senhor, possa roubar, Senhor, o Teu Evangelho dos nossos corações, Pai, com palavras pomposas ou com palavras até intelectualmente bem faladas, Deus, que ninguém, Senhor, possa vir a enganar-nos, Deus, com falsas doutrinas, Pai, mas que nós possamos, Deus, realmente estar, Senhor, cheios de Ti, cheios da Tua palavra e cheios da Tua sabedoria, Pai. Porque Tu dizes na Tua palavra, Senhor, aquele que busca sabedoria acha, Deus. E nós, Senhor, nesta noite, Senhor, queremos achar, Senhor, a Tua sabedoria, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, se tu puderes, em tua casa, abre em 1 Coríntios 1, desde o verso 18 até ao verso 25. E diz assim: Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio?
Onde está um instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tomou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amém? Tem aqui a palavra de Deus. Eu hoje gostaria de trazer este continuar da carta de Corinto porque traz sabedoria naquilo em que nós devemos acreditar. E também mostra-nos várias religiões ou vários pensamentos ou vários raciocínios daquilo que realmente Deus é. E Paulo, com esta carta, ele deita por terra todas essas falsas teorias do Evangelho de Deus. E nós vamos começar por falar sobre os judeus. Como diz no versículo de número 22, diz pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então nós vamos começar pelos judeus. Os judeus, como Paulo diz, olhavam apenas para os milagres e para os sinais para serem salvos. A cruz de Cristo para eles era um obstáculo. Eles procuravam um grande sinal e esse sinal, ou esse Messias que eles tanto procuravam, ele deveria de ser milagroso, deveria de vir em glória, acabar com o governo romano e restabelecer o reino de Davi. Para os judeus, a mensagem do Messias na cruz era uma pedra de tropeço. Então os judeus levavam essa mesma cruz como um tropeço para a sua fé. Jesus é, como diz a palavra de Deus, tropeço para aqueles que não creem no seu plano salvífico. E porquê? Irmãos, eles não podiam crer que alguém que tinha morrido numa cruz pudesse ser um ungido de Deus. E eles usavam como argumento ou como explicação para desprezar o próprio Cristo, o próprio Jesus, a sua própria lei que está em Deuteronômios 21, 23. Diz assim: porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. De uma maneira errada, ou eles ignorando aquilo que está escrito em Isaías 53, de 1 ao 12, e nós também vamos ler, que diz assim: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido, aflito, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem a considerou. Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até à morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Então os judeus, com toda esta teoria e com a sua própria lei, essa desculpa que eles davam, que aquele que era pendurado no madeiro era maldito de Deus, eles ignoraram, de certa forma, o que Isaías falou como profecia daquele que viria, do Messias que viria salvar os pecadores. Para os judeus, a crucificação, em vez de provar que Jesus era o Filho de Deus, negava-o. Os judeus desejavam sinais, milagres, eles desejavam um Messias que viesse reinar na terra, cheio de maravilhas e milagres e livramento dos seus inimigos. Quero-vos trazer à memória alguém que se calhar não é muito falado na palavra de Deus e que muitos de nós não temos o conhecimento da sua existência, mas que os historiadores trazem esta história sobre um homem chamado Teudas, que ele é mencionado pela boca de Gamaliel em Atos 5:36, um homem que se mencionou o Messias, que influenciou 400 homens para realizar um milagre da abertura das águas do Jordão. Prometeu que eles iriam passar por terra seca. Esse homem, ao fazer esses milagres, ele iludia estes judeus, essas pessoas, estes incrédulos, que achavam que Jesus, o Messias, ele vinha para fazer esse tipo de shows, para ser conhecido pelos seus sinais e maravilhas. Realmente Jesus, ele fez muitos sinais e fez muitas maravilhas e ele também fez muitos milagres. Mas Jesus não queria ser conhecido através dos seus milagres, sinais e maravilhas. Jesus quis ser reconhecido e ele veio, esse foi o plano original, salvar o homem do pecado, iria restabelecer a intimidade do homem com Deus. Então este homem tentou enganar os judeus, iludi-los que ele seria o Messias por causa deste milagre. Mas o seu fim não foi bom porque o próprio exército romano exterminou os 400 homens que estavam com ele e cortou a cabeça de Teudas, fez com que isso servisse de exemplo para todos os rebeldes que estavam ou que queriam lutar contra Roma. Entre muitos outros falsos profetas, falsos messias, falsas doutrinas que apareceram e ainda hoje aparecem no meio das igrejas que se intitulam igrejas de Deus, igrejas que seguem Jesus Cristo e a sua doutrina. Nós temos que ter este cuidado, irmãos, de saber discernir aquilo que realmente vem de Deus e aquilo que vem do próprio homem. E eu trouxe este exemplo hoje porque eu queria que nós refletíssemos muitas vezes quando nós queremos e temos essa necessidade e até desanimamos quando o milagre não acontece ou quando não temos um sinal. Eu gostaria de trazer este exemplo deste homem que se intitulou Messias pelos sinais que ele iria fazer e que o seu fim não foi bom. E nós temos que ter esse cuidado hoje, de pensar, de saber, de ser instruídos, de ter essa sabedoria, de saber discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eles, os judeus, viam em Jesus Cristo aquilo que era completamente o contrário daquilo que eles desejavam, daqueles que eles achavam que Jesus era, que supostamente o Messias era. Gostaria também de falar dos gregos. Os gregos, por outro lado, acreditavam nos poderes da razão humana, ou seja, eles achavam-se capazes de compreender os mistérios do universo. Eles achavam uma loucura acreditar num Salvador que sentisse a dor e tristeza e tivesse sido derrotado numa cruz. A sua teoria era que Deus não podia ter sentimentos e que nada o podia afetar. Um Deus que sofria era para os gregos uma contradição. Para eles, a primeira característica de Deus era a apatia, que vem da palavra do grego apatheia, e que tem como significado não somente a apatia, mas também a incapacidade total de sentir ou de ter sentimentos, ou até de se relacionar com o ser humano. Eles acreditavam que se Deus pudesse sentir, poderia também ser influenciado ou afetado
E isso significava que o homem tinha influência em Deus e, portanto, era mais poderoso do que o próprio Deus. Então eles sustentavam que Deus devia ser incapaz de sentir qualquer que fosse o sentimento e que nada o poderia afetar jamais. Plutarco, o historiador, biógrafo e teólogo grego, foi mais longe e citou esta frase, que era um insulto envolver Deus nos assuntos humanos. Os gregos sustentavam o deísmo, acreditando na existência de um Deus criador de todas as coisas, que deixa que tudo tome o seu curso natural, sem qualquer intervenção da sua parte ou da parte de Deus, ou sem qualquer relacionamento com o homem. Isto era o que os gregos tinham como fundamento naquilo que era Deus para eles. Os judeus acreditavam em milagres, em sinais, num Jesus que vinha exterminar os seus inimigos, e os gregos acreditavam que Jesus não poderia ser o Filho de Deus porque Deus não se relaciona com o homem e Deus não pode sentir nem dor, nem tristeza, nem desgostos, nada. Então Jesus estava fora de questão, a cruz estava fora de questão também para os gregos. Os judeus e os gregos falharam totalmente em compreender o que era o poder e a vitória da ressurreição de Jesus Cristo. Mas Paulo, no versículo 24, que nós vamos passar a ler novamente, diz assim, em 1 Coríntios 1, 24, diz assim: Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo vai contra todos esses pensamentos e crenças e diz que a imagem do Cristo na cruz e a sua ressurreição não é de todo uma fraqueza. E essa mesma fraqueza não tem consequência em que o homem esteja acima de Deus. Pelo contrário, Cristo é o poder capacitador para realizar o plano do divino. Ele é a própria sabedoria. A sabedoria não é algo que nós podemos adquirir, a sabedoria é uma pessoa. E nós só podemos ter sabedoria se nós confiarmos, acreditarmos e seguirmos a Jesus. Jesus é a própria sabedoria. João 14,6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O cristianismo oferece a suprema e ideal ética perfeita de Deus, e nós podemos ver isso em Mateus 5,48, que diz assim: Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nós só podemos encontrar esta ética, esta sabedoria que o homem tanto procura, que os gregos tanto achavam que tinham, quando nós acreditamos em Jesus Cristo, o perfeito, o santo, que deu a sua vida por aqueles que eram imperfeitos, impuros e caídos. E a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, ela também traz o ensino de como realizar esta ética. Em Romanos 1,16 diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Então nós necessitamos de crer em Jesus Cristo para podermos chegar à salvação que está no próprio Jesus Cristo. E em João apresenta Jesus como a resposta de Deus para todas as questões dos homens. Lembram-se que eu disse que os gregos, eles achavam que eles tinham a sabedoria da criação de todo o universo, que eles sabiam de tudo. Só que há perguntas na filosofia, há perguntas até na ciência, há perguntas que não podem ser respondidas se nós não acreditarmos, se nós não crermos que realmente Jesus é o Messias, que Jesus realmente é o Filho de Deus. Porquê, irmãos? Porque essas perguntas só podem ser respondidas, nós só podemos ser completos em sabedoria quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus. E João traz esta certeza, João traz esta resposta para todas as coisas em Apocalipse 1:8, e também podemos ler em Apocalipse 22:13 e 14, mas vamos ler só em Apocalipse 1:8. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então todas essas perguntas do homem, de como todas as coisas foram criadas, o porquê da existência humana e qual é o nosso fim,
e porquê que nós nascemos, elas são respondidas no próprio Jesus Cristo, neste próprio Messias que tanto judeus como gregos ignoraram. Não quiseram saber, não quiseram recebê-lo, não o reconheceram como Filho de Deus. Por isso Paulo pode dizer no versículo 25, e nós vamos ler, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então Paulo pode dizer exatamente isso, que a loucura de Deus é mais lógica do que a sabedoria dos homens, porque essa sabedoria responde a todas as perguntas que o homem não pode responder. Então, a loucura que todos aqueles que não creem chamam e dizem que a Bíblia, que a palavra de Deus que o Evangelho de Cristo é mais sábia, é mais lógica do que a sabedoria dos homens que não consegue responder a essas perguntas. Porquê que nascemos, como tudo começou, qual é a nossa origem, o porquê de nós nascemos e qual será o nosso fim. Mas a loucura de Deus responde a todas essas perguntas através de Jesus Cristo. E Paulo também se refere sobre a fraqueza de Deus. E a fraqueza de Deus mostra na sua suposta derrota, destruindo o Filho na cruz. E esta própria derrota, esta própria fraqueza que judeus e gregos dizem que é uma fraqueza de Deus, esta suposta fraqueza, provou através da ressurreição o maior poder que o homem alguma vez pôde conhecer. É isto que Paulo está a tentar falar sobre fraqueza e sobre loucura, sobre sabedoria. É isto que Paulo traz ao nosso conhecimento, que as pessoas acham que Deus seria fraco, teria uma fraqueza, que seria o seu filho, porque o seu filho entrou naquela cruz, ele foi crucificado naquela cruz, ele sofreu, ele padeceu naquela cruz por causa do pecado. Só que se nós não acreditarmos na cruz, nós jamais iremos acreditar na ressurreição, então nós não conseguiremos encontrar a verdade que liberta. Porque a cruz não foi o fim das coisas. A cruz foi o princípio da nossa salvação. Então Paulo deita sobre a terra todos os pensamentos humanos ou humanistas, todos os pensamentos que colocam o homem no centro ou a sua própria sabedoria. Ele demonstra-nos que devemos acreditar no Evangelho da cruz de Cristo, na sua ressurreição e no que tudo isso provoca no homem caído. Paulo ensina-nos que Cristo é o único caminho para chegarmos a Deus e que a sua palavra é a única e última esperança do pecador para a salvação. É isto que eu quero trazer hoje, irmãos, para a tua vida, para a minha vida. Eu quero-vos trazer esta certeza, irmãos, de que Jesus é realmente o único caminho para a salvação. E a palavra de Deus, esta loucura para aqueles que não creem, é a única maneira, a única esperança que o pecador tem para conhecer realmente a Deus, para chegar realmente a Deus. Por isso, irmãos, porque que eu quero trazer isso e porque é que eu fiquei tão entusiasmada em estudar sobre esta palavra, irmãos? Porque realmente o nosso entendimento ele se abre quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, quando nós vamos ver as culturas desses povos, as religiões e as opiniões e a maneira deles pensarem, então parece que se abre o nosso entendimento e que nós realmente entendemos o porquê de Paulo estar a referir-se a gregos e a judeus. Isso também traz ao nosso conhecimento que nós não devemos só procurar milagres, procurar sinais, que nós não devemos só procurar a sabedoria que está em nós, tentando ver que o mundo anda sozinho, sem que um Deus esteja e se intrometa, mas que realmente existe Jesus Cristo, existiu, morreu naquela cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele começou uma nova história na nossa vida. E Ele trouxe essa esperança, esta fé para que nós pudéssemos acreditar, para que nós pudéssemos alcançar aquilo que não éramos dignos sem que houvesse um santo no meio de nós, um intercessor que intercede por cada um de nós, sem que houvesse alguém que pudesse sacrificar a sua vida, sem que houvesse alguém que tem um sangue que tem todo o poder para lavar e purificar o homem do seu pecado. Amém? Que grande honra nós podemos pertencer a este Deus que destrói todos esses pensamentos do maligno e que destrói toda essa autossuficiência humana e que traz ao nosso conhecimento, irmãos, que nós realmente precisamos de depender de Deus. Eu gostaria de terminar com uma oração.
Obrigada, Deus, porque Tu abres o nosso entendimento de uma maneira tal, Pai, que nós podemos entender o porquê, Senhor, de algumas coisas estarem escritas na palavra. Hoje nós aprendemos o porquê de Paulo, Senhor, se referir, Senhor, a gregos e a judeus. E nós podemos ver que certas coisas que muitas vezes nós, Senhor, acreditamos e procuramos até para massajar o nosso ego ou, Senhor, para ir em conta à nossa necessidade, Deus, não está de todas certa, Pai. Não quer dizer, Senhor, que Tu não tenhas dado sinais, Pai, que Tu não tenhas feito milagres, Deus, ao longo dos anos, Pai, que hoje ainda fazes. Mas quer dizer, Senhor, que nós devemos procurar realmente, Deus, o plano salvítico, Senhor, da nossa vida. Reconhecer Jesus, Senhor, como aquele que é a sabedoria, Pai. Reconhecer Jesus como o caminho, Senhor, para a salvação, Pai. Jesus, Senhor, realmente é uma pedra de tropeço para aqueles que não creem, Senhor. Porque Ele deita sobre a terra, Pai, toda a sabedoria humana, Deus. Ele deita sobre a terra, Pai, todo o conhecimento, Deus, toda a fortaleza do ser humano, Deus. E Ele deixa-nos, Deus, a necessitar, a depender, Senhor, de alguém que nos salve, Senhor, de alguém que nos capacite, Senhor, de alguém, Senhor, que nos encha, que nos preencha, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque deste o Teu Filho, Deus, e porque o Teu Filho é perfeito, Senhor, santo, Deus, e Ele, Senhor, nunca cometeu, Senhor, erro algum. E nós podemos confiar nele, Deus, para todo o sempre, Senhor, e podemos ter essa esperança de que Ele irá voltar. Ele irá voltar, Senhor, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar a sua noiva, Deus. E nós sabemos que não pertencemos aqui, Pai. Sabemos que estamos aqui para falar a Tua palavra, para pregar o Teu Evangelho, para trazer as boas novas, Deus. Sabemos que estamos aqui, Senhor, para levar, Senhor, aos corações, Pai, o verdadeiro plano salvítico do homem, Deus. Mas também sabemos que é temporário, Senhor, porque, Senhor, quando Jesus partiu, Senhor, disse que iria preparar lugar para nós, Pai. Um lugar, Senhor, onde não haverá mais choro, Senhor, onde não haverá mais problemas, Senhor, onde não haverá mais tristezas, nem clamor, Senhor, mas um lugar perfeito onde nós podemos estar finalmente face a face com o nosso amado Deus. Te entrego, Senhor, cada coração, Pai. Te entrego, Deus, cada mente, Deus, que nós possamos realmente encontrar em Ti, Deus, a esperança mesmo no dia, Senhor, amargo, no dia triste, no dia choroso, Pai. Que nós possamos encontrar a Ti a alegria, Senhor, da salvação. Possamos encontrar em Ti a paz, Senhor, no meio da guerra, Deus. Possamos confiar em Ti, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso coração e toda a nossa confiança, Pai. Possamos colocar, Senhor, no Teu altar, Deus, tudo, Senhor, o que nós somos. E possamos confiar que Tu, Senhor, tens o melhor plano, o plano mais altíssimo, o plano mais perfeito para a vida de cada um, Senhor, de nós. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, Pai. Amém, Deus. E amém. Obrigada, irmãos, por terem assistido. Não se esqueçam do nosso culto às 10 da manhã de domingo. É perfeito nós estarmos reunidos num só corpo, como a palavra de Deus diz que nós devemos estar, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, e a aprender e a ter essa fome e sede de saber cada vez mais sobre o nosso grande amado Jesus Cristo. Como é bom nós podemos viver em comunhão, como é bom nós podemos viver em família. Por isso eu conto contigo domingo às 10 da manhã. Um grande beijinho aqui de casa, que Deus vos abençoe muito. Tchau!